E o mais atual live action da Disney, Peter Pan e o Wendy, é bem diferente da história original, a animação lá de 1953, que a gente aprendeu a amar e muitos de nós, né, como eu, cresceram assistindo. Mas o que tem de igual, o que tem de diferente, o que é diferente que é bom e o que é diferente que é ruim, né? Essa daqui é a nossa análise com spoilers do filme. Eu vou comentar tudo, ok? Então se você não assistiu o filme, não quer saber o que acontece, você nem deveria ter clicado nesse vídeo, né? Mas brincadeiras à parte, já fique inscrito aqui, né? Porque a gente vai soltar vários outros vídeos aí, também falando sobre esse filme. Já soltamos o vídeo sem spoilers, você pode ir lá assistir, inclusive, ok? E quando você assistir o filme, você pode voltar aqui e ver esse filme aqui, esse vídeo aqui, ok? Então fique inscrito aí, que aí você não perde absolutamente mais nada sobre Disney como um todo, beleza? Vamos lá. A história, de uma maneira geral, ela até é a mesma, né? O Peter Pan pega as crianças, né? João, Miguel e Wendy, leva pra Terra do Nunca, lá em todos os confrontos com o Capitão Gancho. E é isso, né? O escopo da história tá ali, mas a história é diferente. A primeira coisa, né, que eu pensei que eles iriam mudar da história do desenho para a história desse live action, né, pensando na animação da Disney, é que eles iam tirar algumas coisas que em desenho você fica legal, mas que não dá pra fazer em live action, né? Então, por exemplo, tem toda uma cena no começo do filme ali da família, onde o pai das crianças ele se dá mal, ele escorrega pelo quarto, tem toda um monte de cena legal com a Naná, que aqui, né, não tem nem 1% de toda a graça que ela tem lá na animação. Até dá pra entender, mas eu acho que eles poderiam explorar um pouco mais a Naná, né? Eu me lembro até hoje, eu achava que, ninguém liga pra Naná, né? Mas aí uma vez eu fui num parque da Disney e vi que tinha pelúcia dela pra comprar. Ou seja, as pessoas ligam pra ela sim, então ela podia ter tido um pouco mais de destaque. Outra coisa que eu pensei que eles fossem tirar, né? Por exemplo, quando tá tendo confronto do Peter Pan com o Capitão Gancho. Eles estão lá lutando, né, na espada. Aí o Peter Pan começa a voar e o Gancho ele não percebe, né, que ele não tá mais andando, né, que ele já saiu de um lugar onde tem piso, né, pra ele andar. E aí ele só percebe que ele não tá mais andando quando ele olha pra baixo e vê que tá no meio do nada, né, aí ele cai, né, que obviamente em live action não ia dar pra fazer. Só que aí é que eu fui surpreendido, eles tentaram fazer algo parecido e eu gostei, eu achei que ficou legal. O Gancho tá lá, numa situação parecida, né, só que conversando com a Wendy. Ele sai do lugar onde tem pedra e ele começa a andar em cima do crocodilo. E ele só percebe que ele tá em cima do crocodilo, até porque o crocodilo, ele é meio que parece pedra, né? Quando você olha assim, ele fica camuflado. Então, nesse caso fez sentido. E aí quando ele olha, ele tá em cima do crocodilo, o que é uma referência clara, né, a essa situação que eu citei. Mas quanto à história, né? Aqui no caso, o pai da Wendy quer botar ela no colégio interno, porque ali na época era isso que acontecia. E ela tem toda essa história de que ela não quer crescer, né? Que ela não quer abandonar a família dela, que ela vai ter que ir pro colégio interno, abandonar os irmãos, que ela gosta tanto de ficar brincando ali com eles, né? E tudo mais. Aí até tem a parte da sombra do Peter, né? Mas toda a cena de perseguição da sombra é diferente da animação. E a sombra aqui não fica só perdida nesse começo do filme. A sombra acaba sendo importante em outros momentos dentro da história. E eu achei legal. Então eles pegaram um negócio para fazer graça no começo do filme e transformaram isso em algo interessante. Por exemplo, tem uma hora que o Gancho acerta o Peter Pan pela sombra. Então ele olha a sombra dele assim projetada na parede e ele dá tipo na cabeça da sombra. E aí quem sente a dor é o Peter. Olha só que legal. Então isso realmente foi muito interessante nessas mudanças que eles fizeram. E assim, são coisas pequenas, bobas, mas que fazem toda a diferença dentro da história. E eu achei bem bacana, né? Claro, você tem que estar prestando bem atenção para conseguir pegar essas coisas e traçar esses paralelos, né? Então foi outra coisa bem legal aí que eles conseguiram fazer. Aí a Sininho, né? Foi outra coisa que mudou. E isso fica claro desde o começo. Se na animação tem meio que um ciúme dela entre o Peter e a Wendy, aqui ela e o Wendy são melhores amigas.
E assim, cá entre nós, apesar de achar clássico, achar interessante esse ciúme dela com a Wendy, que não faz nenhum sentido, né? Eu amei a nova Sininho. Eu amei a Tinkerbell do bem, amiga, simpática, legal pra caramba. E posso dizer pra você, gostei mais dela desse jeito do que dela cheia de ciúme, mandando os meninos perdidos acertarem a Wendy, falando mal da Wendy, não sei o que é a Wendy, tudo a Wendy, né? Eu achei bem legal essa adaptação também, já elogiei muito a Sininho, inclusive, no meu vídeo sem spoilers, diga-se de passagem. Aí, eles vão pra Terra do Nunca, não tem a música A Voar, A Voar, A Voar, né? Pense uma coisa bem boa e no instante você voa. Mas ela tá ali no instrumental, então quem conhece a animação clássica pegou. Que tá lá tocando. Mas numa adaptação nova, né? Numa roupagem um pouco nova, mas quem conhece tá ligado aí, né? Na música. Então ela tá ali escondida. Aí a gente começa a ir pra Terra do Nunca, onde a gente tem a maior parte das mudanças estão a partir do momento em que eles vão de fato para a Terra do Nunca. Eles chegam ali na Terra do Nunca, eles avistam os piratas de longe, só que aí quem derruba a Wendy não são os meninos perdidos, são os piratas, né? É o Capitão Gancho. Ele derruba a Wendy, o João e o Miguel, só que a Wendy cai na parte da terra, e lá ela é encontrada pela Princesa Tigrinha e pelos meninos e meninas perdidas, né? Tem meninos, tem meninas, tem um rapaz com síndrome de Down, muito interessante, é a primeira vez que a gente vê um personagem de certo destaque, né, com síndrome de Down na Disney. Muito top a representatividade aí. E ele até tem uma boa participação ali dentro da trama. É um dos meninos perdidos que mais fala, que mais aparece, que mais participa. Achei muito legal isso daí. Não é que só que ele tá lá e ele participa dentro da pouca participação que os meninos perdidos têm dentro da história. E aqui, né, na hora que eles chegam, aparecem as sereias, mas é algo muito rápido e depois as sereias nunca mais aparecem na história. Coisa que eu não gostei. Eu acho que caberia alguma coisa, algum arco para as sereias da Terra do Nunca dentro dessa história aqui. Ok, não é que fez falta, mas eu acho que caberia, já que a gente sabe que existem as sereias, que a gente já viu isso na animação e em outras adaptações da história de Peter Pan. Aí, outra adaptação legal, né, é a Princesa Tigrinha. Eu me lembro que quando saiu o primeiro trailer eu fiquei na dúvida, será que o Capitão Gancho vai capturar a Princesa Tigrinha e vai usar ela como isca para chegar no Peter Pan? Não. Aqui a Princesa Tigrinha é super empoderada mesmo, né? Acho que essa é a palavra. Ela vai pra ação, ela é muito boa de luta ali, ela tem toda uma liberdade, sabe? Ela não é aquela criancinha indefesa que é capturada pelo gancho, etc. Não, ela é importante em vários momentos da trama. Então, essa é outra mudança muito boa, né? Atualiza a história, né? Não pode ser mais tão fácil assim. Porque quem o gancho acaba capturando pra chegar no Peter Pan é o João e o Miguel, né? Se eu falei que a Wendy caiu na parte da terra e encontrou a Tigrinha e os meninos perdidos, o João e o Miguel caíram na água e foram resgatados pelo Capitão Gancho, que levou eles para aquele lugar lá que lembra uma caveira, né? A Pedra da Caveira, acho que chama isso. Ele leva eles para lá e lá ele amarra os meninos, né? Com inclusive o ursinho. O ursinho é sensacional. Um dos piratas fala que quer o ursinho, pergunta pro Miguel se ele mesmo que capturou o ursinho, como se o ursinho fosse de verdade, né, e não de pelúcia. Achei sensacional isso daí. E aí ele amarra os caras ali, né, os meninos na pedra, porque a maré tá subindo, né, e aí eles vão morrer afogados ali. Quando eles chegam, inclusive, já tem outros ossadas, né, de outras pessoas, de outras crianças, sei lá, que o Capitão Gancho capturou em outras oportunidades. Achei até um tanto quanto pesado, mas a gente já tinha visto isso no outro live action do Peter Pan, do live action, né, de 2003. Inclusive uma outra referência clássica
ao live action de 2003 do Peter Pan, e que eu vou fazer um vídeo comparando os dois filmes aqui no canal, ok? Falando qual que eu acho que é melhor e tal. A gente tem lá no começo, né, voltando lá pra Londres ainda, quando a Wendy fala que o Peter merece um beijo, ou o Peter fala que ele merece um beijo, e aí a Wendy entrega pra ele um dedal, e ela fala que aquilo é um beijo. Isso acontece no outro live action, né, não tem na animação, acontece no outro live action, onde a Wendy entrega um dedal para o Peter. Então foi claramente uma inspiração, uma referência, uma homenagem, enfim, entenda como quiser. E aí, o Peter chega lá, ele salva os meninos, né? Tem toda uma primeira luta com o Capitão Gancho, e é nesse momento que a gente tem o primeiro e único encontro com o Crocodilo. Tá aí uma parte que eu não gostei. O Crocodilo, ele faz parte da história do Gancho. E essa parte, ela é meio que... parece que eles botaram lá, mas pra falar assim, ó, vocês não falar que a gente não colocou. Vocês podem reclamar que tem pouco, mas não podem reclamar que não tá lá. Então, acho que foi mais ou menos isso que eles pensaram em fazer. E eu achei que foi forçado, né? Não precisava. Se for pra colocar, coloca direito. Acho que não precisa fazer desse jeito, né? Enfim, mas aí é opinião pessoal minha. Mas aí uma coisa que eu achei que eles não fariam de jeito nenhum e eles fizeram é, por exemplo, aquela cena clássica, né? Onde o crocodilo abre a boca assim e o gancho fica com as duas pernas penduradas, uma em cada lado da boca do crocodilo, sei lá como é que fala isso. Eu falei, isso é muito desenho animado, né? E eles fizeram, parabéns. Aí temos um ponto positivo pra caramba nessa adaptação envolvendo o crocodilo Tic-Tac. A história continua, e aqui o Gancho ele não quer descobrir aonde mora o Peter Pan. Por quê? Porque vem o principal plot twist da história, que já teve algumas outras adaptações parecidas, existe um outro live action do Peter Pan que mostra o início, né, a chegada do Peter Pan na Terra do Nunca, onde na verdade o pirata vilão é o Barba Negra e o Gancho é um trabalhador, é um cara meio que escravizado ali pelo Barba Negra, e ele vira amigo do Peter. Aqui ele foi o primeiro menino perdido, o primeiro menino que o Peter levou para a Terra do Nunca, e eles eram muito amigos, até o momento em que o James Gancho, né, o James, sentiu falta de sua família e resolveu voltar. E há esse ressentimento entre o Peter e ele por causa disso, porque o Peter ele se sente abandonado pelo amigo. E quando a Wendy fala que vai embora de lá porque ela precisa crescer, porque ela não pode ficar ali, porque ela tem uma família, etc e tal, e convence até os outros meninos perdidos a fazerem o mesmo, o Peter fica chateado, né? E há meio que essa volta na memória dele, do que aconteceu com o James. E é um assunto que o Peter não quer falar sobre. E a gente descobre o lado dele da história e depois o próprio Gancho conta pra gente a verdadeira história. É muito legal, né, essa mudança, mas é muito legal conhecer o lado da verdade dessa história pelo vilão, teoricamente, né? O vilão na história é o Gancho e o herói é o Peter Pan. Mas o quanto que isso não é invertido, né? Muita gente fala, o Peter Pan ele sequestra as crianças. Até quando que a gente pode falar que isso talvez seja verdade ou não, né? Então, tem toda essa questão. E ouvir a verdadeira história pelo lado do Gancho é simplesmente incrível, sensacional. E aí que a gente entra nesse momento onde, na verdade, o Gancho, ele voltou para casa, mas ele não encontrou ninguém, ele não encontrou o rumo de casa. Ele voltou, sei lá, para Londres, para onde quer que seja, da onde ele é, e ele não encontrou a família dele. Ele encontrou os piratas. Ele foi salvo pelo Sr. Smee. O Sr. Smee é, ali nas entrelinhas, como se fosse um pai para ele. Apesar de em muitos momentos ele tratar mal o Sr. Smee, né? A gente conhece essa relação entre os dois. Então é um momento realmente muito legal e muito coração dessa história. E no final
depois que o Peter leva de volta o Andy, João e Miguel e os meninos perdidos para Londres, e o Peter tem uma conversa com a Wendy onde no trailer eu falei, cara, o Peter Pan vai crescer. Porque nessa altura do campeonato o gancho já tinha caído na água, pensei, morreu. O Peter Pan voltou, tem uma conversa muito top com a Wendy, a gente descobre que a casa onde a Wendy mora, aí é aquelas coisas de roteiro, né? Mas a casa onde a Wendy mora era a casa do Peter. O Peter, quando criança, a família dele morava ali. Meu Deus. Por isso que ele ia toda noite naquela casa. Por isso que ele sempre voltava naquela casa. Porque era a casa dele. Era a memória afetiva que ele tinha da família dele. Que, pelo passar dos anos, já não se sabe mais onde estava. Poderiam nem estar vivos os pais, né? Não sabemos há quanto tempo ele não estava na Terra do Nunca, né? E quando eu achei que ele ia ficar, ele vai embora. Eu achei que ele ia ficar, mas ele foi embora. E quando ele volta pra Terra do Nunca, tá o Sr. Smee, tá o gancho, o James, né? Por que não chamar de James agora? Apoiados em tábuas. E aí o Peter chega, o gancho olha pra cima, ele abre um sorriso, o Peter abre um sorriso, que dá a entender que eles vão tentar se dar bem agora, né? E acho que também deixa em aberto, apesar de não ter pós-crédito, né? Pra uma sequência. Se o filme for bem, for elogiado, quem sabe a gente possa ter uma sequência, aí sim, de uma história totalmente nova. Onde talvez o gancho e o Peter sejam amigos e haja uma outra ameaça para eles enfrentarem juntos. Eu acho que seria sensacional. Apesar de não ter achado o live action incrível, maravilhoso, etc. Inclusive, vai sair aqui no canal uma nova tier list, né, com todos os live actions da Disney, onde eu vou colocar Pinóquio e Peter Pan, que eu ainda não tinha feito na época de Pinóquio, né? E eu vou fazer uma nova tier list e vocês vão entender aonde que eu vou colocar esse filme nos live actions da Disney. Mas a gente tem aqui o nosso ranking de filmes que eu assisti no ano, né? Filmes novos, lançamentos. Vamos relembrar como que tá esse ranking para que eu possa incluir Peter Pan e Wendy aqui nessa história, beleza? Aqui no nosso ranking. Eu dei nota 7,5 para Gato de Botas, tá? Que foi super elogiado, eu não curti tanto. É muito bom, é legal e tal, mas não achei assim dessa maneira como todo mundo tava falando. Eu dei 7,5. Também dei 7,5 para Homem-Formiga 3 Quantumania, né? Indo para Marvel. Para Shazam 2, eu tinha dado nota 9, agora eu dei uma baixada para 8,5, ok? Então 8,5 Shazam, eu gostei bastante do filme. E dei nota 10 para Mario, mas dependendo, é claro, das próximas estreias, as notas podem ir mudando. Então dentro disso, eu não gostei desse filme tanto quanto eu gostei do Mario, eu gostei mais do Shazam também, eu gostei um pouco mais de Gato de Botas e de Quantumania também. Então eu vou dar nota 6,5 para Peter Pan e Wendy. Eu ainda tô procurando entender o que foi que eu achei que faltou. Não é que eu não gostei, mas eu não gostei. Eu não gostei e não desgostei, entendeu? Eu achei muito mediano, normal. Eu achei que faltou, sabe quando falta sal na comida? Parece que faltou sal no filme. Faltou alguma coisa que eu ainda não encontrei. Eu tô tentando pegar outros canais, ouvir o que a galera tá falando, ler as críticas pra ver se eu encontro essa palavra. Mas tem alguma coisa que tá faltando, mas é como se a comida tivesse sem sal. É legal e tal, tá bem apresentado ali o prato, sabe? Mas tá faltando alguma coisa, tá faltando um salzinho. Então por isso que eu dei 6, 6,5 pro filme. Até o final do ano a gente vai redesenhando essas notas aí. Mas isso não coloca o filme entre os piores live actions da Disney não, tá? Eu acho que tem live actions piores do que esse. Eu vou trazer a minha análise aqui em breve, a nossa tier list, então fica aqui com a gente, tá bom? O vídeo ficou longo, ó, estamos chegando a quase 20 minutos aí de vídeo, né, imagino eu. Mas eu acho que eu precisava fazer esse vídeo e tal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui do lado tem outros vídeos, né? Tem o vídeo sem spoilers, falando de Peter Pan e Wendy. Até a próxima.